Reflexão missionária. No início do programa, nós lemos no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, capítulo 24, versículos de 44 a 49. Vamos fazer uma introdução com o versículo 48 e algumas referências. Diz assim: Vós sois testemunhas destas coisas. É com base nestas palavras do Senhor Jesus que vamos fazer a nossa meditação desta tarde. O Mestre amado estava afirmando que aqueles discípulos eram testemunhas de tudo que aconteceu no seu ministério, o que realizou e ensinou, a sua morte e ressurreição. Que privilégio estes discípulos tiveram! Até Tomé, que havia duvidado, quando teve a oportunidade de vê-lo, exclamou: Senhor meu e Deus meu. Ao que o Mestre respondeu: Porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Podemos ver em João capítulo 20, versículo 29. Aqui está a nossa grande felicidade. Crer na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo e em tudo que a palavra de Deus fala para nós. Aqueles discípulos tiveram o privilégio de contemplar tudo o que aconteceu ao Senhor Jesus e alguns tiveram dificuldade de crer. Nós não vimos com os nossos olhos, mas cremos pela fé. Então esta palavra do Senhor Jesus se cumpre em nós. Vamos repetir: Bem-aventurados os que não viram e creram. Eles, os discípulos, testemunharam o que viram, e nós somos testemunhas de Cristo pela fé. Neste último capítulo deste Evangelho, segundo escreveu Lucas, e no primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, nos primeiros versículos, também escrito pelo médico amado, Lucas detalha o que aconteceu desde a sua ressurreição até o momento em que ele subiu aos céus. Vejamos os primeiros versículos deste capítulo. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. No texto que escolhemos para a nossa meditação de hoje, capítulo 24 de Lucas, o bendito Salvador se despedindo dos seus discípulos depois desses 40 dias, após a sua ressurreição, conforme lemos agora no versículo 4 de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, dizendo que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: De mim ouvistes. Vamos concluir esta introdução com o versículo 8 deste capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, que tem uma mensagem especial para todos nós que somos testemunhas do Senhor. Vejamos: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Que possamos ser testemunhas do Senhor Jesus Cristo em toda parte, mostrando ao mundo perdido tudo o que Cristo fez por nós. Vejamos ainda o relato do apóstolo Paulo, que também teve um encontro com o Senhor Jesus depois desses acontecimentos, mas como nós, creu no Senhor Jesus e passou a ser testemunha do Senhor, e fala de um grupo de irmãos que estava neste momento que o nosso amado Salvador subiu aos céus.
Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 4 a 6, diz assim: que foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, que apareceu a Cefas, ou Pedro, e depois aos 12, depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais vive ainda a maior parte. Que privilégio teve o apóstolo dos gentios, conhecer essas testemunhas que viram o Senhor pessoalmente antes de subir aos céus. As cicatrizes que estão nas mãos de Jesus nos mostram que na dura cruz Ele sofreu para nos salvar. Oh, quão felizes são os que contemplam em suas mãos os sinais da redenção, pois tudo fez por nos amar. As cicatrizes que estão nas mãos do Senhor nos provam quanto nos amou, quando por nós se entregou. Verteu seu sangue, um alto preço Ele pagou, e assim pra Deus nos resgatou, pois com seu sangue nos comprou. Jesus, por nós pregado numa cruz, com cravos nos pés e nas mãos, logo entendo que foi para nos trazer a luz, que tanto nos amou Jesus, tendo os sinais nas suas mãos. As cicatrizes que estão nas mãos do Senhor nos provam quanto nos amou, quando por nós se entregou. Verteu seu sangue, um alto preço Ele pagou, e assim pra Deus nos resgatou, pois com seu sangue nos comprou. As cicatrizes que estão nas mãos de Jesus nos mostram que na dura cruz Ele sofreu para nos salvar. Oh, quão felizes são os que contemplam em suas mãos os sinais da redenção, pois tudo fez por nos amar. As cicatrizes que estão nas mãos do Senhor nos provam quanto nos amou, quando por nós se entregou. Verteu seu sangue, um alto preço Ele pagou, e assim pra Deus nos resgatou, pois com seu sangue nos comprou.